Esse muito grande pelo Giuseppe. Então, assim, se você puder falar um pouco mais sobre ele, né, como é que ele funciona? Você citou essa base de 200 mil, né, 300 mil plantas. Isso. É, como é que funciona essa interação do Giuseppe com essa base? Como ela é alimentada? Existe algum tipo que tipo de informação ela armazena, né? Existe alguma governança? Como é gerida essa informação? Como funciona? Essa informação, ela vai, como tudo em tecnologia, né, a gente sempre fala que o Giuseppe nunca é terminado, o Giuseppe, ele vive também de desenvolvimento e de fases, né, posso contar um pouquinho aqui de como que ele nasceu e quais foram os aprendizados que a gente foi colhendo nessa jornada e como a gente foi evoluindo aí o Giuseppe em todos os módulos que ele tem. Primeiro de tudo, o Giuseppe, ele nasceu de uma base muito simples, né, dessas plantas aí que o Pablo trabalhou, o Pablo é o botânico, né, e fez todo o input para o Karim, que é a pessoa de inteligência artificial. E aí, o que eles fazem? Eles pedem para o Giuseppe ler, Giuseppe, olha, eu quero, por exemplo, reproduzir uma maionese, que foi o primeiro produto. Aí o Giuseppe vai nessa base dele e ele pega o que é parecido molecularmente, né, com essa maionese que a gente conhece, que vai ovo, mas substituindo o ovo. E o que o Giuseppe dá para a gente são algumas opções. Ele fala, olha, eu vou te dar aqui, por exemplo, em média, ele te dá 10 receitas, né, 10 receitas, você usa, vou falar qualquer coisa aqui, grão de bico, a segunda você usa lentilha, a segunda você usa, a terceira você usa ervilha, e aí com um blend de coisas, né, eu acho que a grande diferença da Nautical para a indústria de plant-based, é que por causa do Giuseppe, a gente não é mono-ingrediente, a gente é uma combinação de ingrediente. E aí o Giuseppe, na primeira rodada, o Giuseppe, por exemplo, ele deu uma fórmula onde a maionese tinha beterraba. E aí, quando foram reproduzir, obviamente, a maionese ficou roxa. E aí começou-se a perceber que existem mais coisas que são até intangíveis, né, no nível que você fala de molécula, que a gente conseguiria, que a gente teria que imputar para ele. Então, a gente começou a trabalhar. O Giuseppe precisa saber a cor dos alimentos, então foi a segundo layer de módulo. Depois, nossa, mas não é só isso, porque ele tem gosto de leite, mas ele não tem cheiro de leite. Aí foi adicionado um segundo layer de cheiro, de textura, de impacto na boca, de como é que você sente, né? Às vezes você sente o sabor, mas não tem aquele impacto gigante. Então, tem um impacto na boca. Então, com todos esses anos que a gente tem aí, até num desenvolvimento bem veloz, a gente foi colocando todos esses aprendizados. E o que é mais rico de tudo isso é que tem uma estrutura de governança de dados, e essa estrutura de governança de dados, na verdade, o coração dela também é você dar inputs, que é o machine learning. Então, cada vez mais o Giuseppe fica inteligente através de feedbacks que nós humanos damos para ele. Então, você tem o primeiro time, que ele trabalha um time mais de tecnologia, trabalhando mesmo toda a parte de database do Giuseppe, e você tem o segundo time, que é um time de machine learning. E é engraçado, né? Quando eu entrei aqui na Nautical, quando falaram, você vai conhecer o time de machine learning, eu imaginei um monte de cientista de dados, lá, computadores, etc. Mas não, é um time gigantesco de chefes de cozinha que entendem de tecnologia, né? E é bem legal, porque o trabalho deles é replicar as receitas que o Giuseppe dá, é ter insights em cima dessa receita e você realimentar o Giuseppe com esses insights. Então, olha só, Giuseppe, essa fórmula que você me deu para falar, sei lá, chocolate, ele tem gosto de chocolate, mas aí ele está derretendo muito mais rápido ou ele está poroso na boca. E com isso o Giuseppe vai aprendendo, são chefes do mundo inteiro fazendo isso, e aí ele vai deixando também essa receita. Um outro layer do Giuseppe que a gente aprendeu, que também tem uma governança de dados aqui separada, são os layers regionais. Por quê? Antes, você não pode fazer uma mesma maionese para o Chile, para o Brasil, para os Estados Unidos e para a Argentina, porque as fórmulas de maionese, o que cada pessoa entende com maionese é diferente. Então, a gente também tem módulos regionais sobre isso, e times que trabalham regionalmente, com o Giuseppe também,
e cada vez mais ele vai evoluindo. Então, e é infinito isso, porque quando a gente olha ainda toda essa parte de dados e o quanto você pode deixar isso mais robusto, toda hora a gente tem um clique. Então, uma das coisas que a gente pensa, falando, nossa, o Giuseppe precisa aprender sobre preço, né? A gente precisa dar input de preço, porque não adianta ele me dar, por exemplo, já aconteceu, tá? Um coco que só tem um determinado lugar numa ilha da Polinésia, que isso não tem escalabilidade para você fazer o mundo inteiro, e vai chegar aqui um produto que não vai ser competitivo. E uma das coisas que a Nótico acredita, que para você incentivar essa conversão da proteína animal para proteína vegetal, você precisa ter produtos acessíveis. Eu também não posso chegar aqui com um produto que vai custar R$100, R$200 cada unidade, não um leite que custa R$150, mas é um leite perfeito. Então, tem várias coisas que a gente vai evoluindo também e vai juntando nessa base de dados do Giuseppe. Então, a gente fala que é uma base de dados que ela não tem fim, porque quando a gente termina uma parte dela, você já percebe que tem outra parte para trabalhar, e assim, todos esses dados vão deixando isso muito mais rico.